Então, eu gostaria de dar meu bom dia a todos, agradecer primeiramente a banca, né, a professora Sueli, o professor Sérgio, a professora Alcides, pela presença e com certeza o cuidado da leitura do trabalho, que muito contribuirá com o trabalho da Olga. Agradeço também ao professor Cláudio pela parceria nessa orientação, que foi uma orientação muito divertida, acho que essa é a melhor palavra, foi muito boa de fazer. E, Olga, eu te passo, então, a palavra, o tempo que a gente combinou, e após, então, nós passamos para as arguições, tudo bem? Então, Tudo Olga, bem. fique à vontade, todos também fiquem à vontade com relação à câmera, como se sentirem melhor, tá? Perfeito. Então, bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz com a presença, então, dos professores. Conseguimos aí conciliar todas as agendas. Agradeço muito a participação, a contribuição de todos. Então, vamos lá apresentar o diagnóstico de potencial indicação geográfica para a lavanda de Mollreuter. Então, aqui está a minha orientadora, o meu co-orientador, professor Cláudio. Eu agradeço muito, eu já falei isso para a professora Kelly, é uma honra tê-la como minha orientadora, a Kelly, que é uma referência, né, em indicações geográficas. Não há quem escreva algo sobre indicação geográfica, em algum momento não vai citar ali a professora Kelly. Ao professor Cláudio por todo o comprometimento, pela paixão que ele tem pela região e pela lavanda de Mollreuter. Então, o professor tem muitos planos sempre, é muito engajado, então foi uma equipe realmente muito maravilhosa. Então, nós já vamos começar aqui pela motivação, né, de onde que surgiu a ideia desse projeto. Na primeira semana, acho que na segunda ou na primeira semana de aula, nós fomos convidados a fazer uma visita de campo a Mollreuter, e foi em março, ali no início de março, e nós visitamos um lavandário. Tivemos uma experiência maravilhosa em que nos apresentaram tanto o campo de lavanda como a destilação do óleo. Foi uma experiência muito interessante, a gente pôde acompanhar como é feita a destilação do óleo, como que é feita, inclusive, assim, colocar as plantas, e aonde que sai o hidrolato, aonde que sai o óleo de lavanda, foi uma experiência muito interessante. E dali nós tínhamos que fazer um trabalho. A nossa turma tinha que fazer um trabalho sobre indicação geográfica, diagnósticos, e a professora Kelly avisou, alguém teria que fazer o diagnóstico da lavanda. E a minha equipe foi a última, e aqui não tinha escolhido a lavanda, não tinha escolhido nada, então foi um presente. E a partir dali, eu fiz as entrevistas para esse artigo, que inclusive foi publicado, e nessas entrevistas, essas entrevistas foram uma experiência maravilhosa. Nós não fizemos através de formulários, até porque é muito rica essa troca, essa conversa. As entrevistas foram inicialmente até muito mais longas que deveriam ser, porque houve muita troca de experiências, muito aprendizado, foi muito interessante. E ali eu comecei a me interessar muito pelo projeto, pela ideia da indicação geográfica, pela lavanda, pela região, e dali em diante tudo que eu escrevi, tudo que eu fiz, passou a ser da lavanda de Mollreuter. Então, esta foi a motivação. Os objetivos, então, desta pesquisa, o objetivo geral é analisar a viabilidade do reconhecimento da lavanda de Mollreuter como indicação geográfica, e nós temos como objetivos específicos identificar as características da região e do produto, analisar a cadeia produtiva, analisar os requisitos legais para o registro da IG e verificar qual a IG mais indicada para a lavanda de Mollreuter. No referencial teórico, nós fizemos alguns ajustes do inicial por sugestão dos professores na banca de qualificação. Então, nós apresentamos a história das IGs, a proteção legal, processo de reconhecimento, a marca coletiva, os potenciais benefícios, e nós incluímos os desafios, que foi algo que foi comentado tanto pelo professor Alcides como professor Sérgio. Então, nós trouxemos esse tópico, né, dos desafios para o desenvolvimento territorial, desafios da indicação geográfica, atores de apoio às IGs, o caso da IG da lavanda e as metodologias que existem para diagnóstico de indicação geográfica, que foi algo comentado pelo professor Alcides, para que a gente trouxesse também os outros métodos que existem para diagnóstico, né? Então, aqui tem a metodologia deste trabalho, é uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualitativa,
é um método, um estudo de caso. Então, a coleta de dados se deu através de levantamento e análise de artigos acadêmicos, matérias jornalísticas, documentos oficiais, dados de órgãos públicos, como INPI, MAPA, SEBRAE, Matéria, entre outros. O instrumento de análise foi um questionário do diagnóstico de potencial indicação geográfica desenvolvido pelo SEBRAE. Depois nós vamos explicar um pouco melhor. Essas entrevistas foram realizadas com 12 pessoas. A metodologia, ela indica de 8 a 10 pessoas, mas nós acabamos fazendo pesquisa com 12 pessoas, entrevistas com 12 pessoas. Então, aqui a gente fala um pouquinho da metodologia do SEBRAE, e vocês devem ter identificado que logo ali no início, ainda no referencial teórico, nós trazemos entrevistas, né, sobre a metodologia do SEBRAE. Então, por que essas entrevistas, por que está daquela forma? Nós não encontramos, não há estudos, não há artigos, não há nada que fale diretamente sobre a metodologia do SEBRAE, como que ela é, como que ela foi desenvolvida. Então, diante dessa ausência, né, de algo escrito sobre isso, nós encontramos pessoas que participaram das atualizações da metodologia do SEBRAE e que a aplicam. Então, conversamos com essas pessoas. Nós também assistimos uma palestra da professora Hulda, que ela atua diretamente, né, com a metodologia, e dali nós conseguimos extrair várias informações interessantes para entender também esta metodologia. E também para ajudar quem for fazer diagnóstico daqui por diante, que quiser conhecer um pouco mais dessa metodologia, né, além das outras existentes, conhecer um pouquinho mais sobre a metodologia do SEBRAE. Então, a metodologia do SEBRAE, ela tem dois, vamos dizer, princípios básicos, né? Então, uma é uma análise inicial, então ela identifica potenciais, identifica características, e essa metodologia ela é muito voltada para o momento posterior, que é o momento de pedido de registro, um momento de protocolo. Então, ela tem essas duas fases, uma fase mais de identificação e uma fase mais de preparação para o pedido de registro. Então, aqui nós temos como instrumento de análise o questionário, que são 31 questões, e ela avalia esses 9 critérios. Então, produto, territorialidade, método de produção, governança, identidade, desempenho econômico, necessidade de proteção, pesquisa envolvida e visão de futuro. Então, aqui a gente fala um pouquinho, já dentro da metodologia, a gente fala um pouquinho sobre Monreuter e a lavanda. Então, Monreuter é uma cidade pequena, que tem um pouco mais de 6 mil habitantes, ela está localizada aqui no Rio Grande do Sul, e muito interessante que essas entrevistas iniciais que nós fizemos lá no primeiro artigo, nós conseguimos conversar com o ex-prefeito que trouxe a muda da lavanda. Então, a gente conseguiu conhecer um pouco da história já desde o início, né? Ele trouxe, o ex-prefeito, ele foi visitar a França, se encantou com as lavandas, pensou em trazê-las para cá como forma de embelezar a cidade, e de fato esse foi o objetivo inicial, colocar a lavanda em vários jardins. Ele trouxe várias mudas, inclusive em sua mala, e veio para o Brasil com várias mudas de lavanda, e ele identificou na época, enfim, quem estava cultivando a lavanda, que a melhor espécie que se cultivou, que conseguiu se adaptar bem à região de Monreuter foi a lavanda dentata. Então, dali por diante, a lavanda passou a ser cultivada, não só como uma forma de embelezar jardins, mas também identificaram outros potenciais da lavanda, né, como extração do óleo, do hidrolato e produtos que poderiam ser derivados da lavanda. Então, a partir de 2015, a lavanda ela passa a ter mais esse objetivo comercial. E quando a gente fala aqui de objetivo comercial, não é somente a extração do óleo e a venda de produtos derivados, mas também a abertura de muitos cultivos para a exploração do cultivo, né? Então, muitas pessoas vão a Monreuter para conhecer realmente o cultivo da lavanda, são muito bonitos.
Então, a lavanda que melhor se adaptou foi a lavanda dentata. A região de Monreuter, ela tem uma região mais íngreme. A lavanda, ela é conhecida por ser uma planta que não gosta de acúmulo de água. Então, o fato de ter esse terreno um pouco mais íngreme, assim, faz com que não acumule água. Outra coisa, a lavanda, ela se adapta em situações extremas. Então, aqui no Rio Grande do Sul, como a gente sabe, né, é muito quente ou é muito frio. Então, foi uma espécie que se adaptou muito aqui. A lavanda dentata, uma observação sobre a lavanda dentata, que é bem interessante quando a gente passa a conhecer um pouquinho de lavanda e conseguir identificar até na rua, de dizer, olha, essa aqui é angustifolia, essa daqui é dentata. A lavanda dentata é aquela que na sua folha tem uns dentinhos. Então, essa é a melhor forma de identificar, e ela tem um cheiro muito característico, ela é muito canforada. Então, é uma lavanda bem diferente da normalmente mais conhecida, né? E a região de Monreuter, ela é conhecida por ser a capital nacional da lavanda. Inclusive, existe esqueci o nome, de quando se entra na cidade, existe uma capital nacional da lavanda, então a lavanda ela é muito... Como? O pórtico? Pórtico, muito obrigada. Existe um pórtico. Quando a gente entra na cidade, então, assim, canteiros, enfim, realmente a lavanda ela é muito valorizada. Vários produtos, enfim. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui a cadeia produtiva da lavanda foi algo que foi sendo passado de um produtor para outro. Então, por mais que não exista hoje um documento de tem que ser feito dessa forma, foi algo muito, muito tradicional que foi se fazendo, né? Com o auxílio da Emater. Infelizmente, a Kelly não está aqui presente para falar sobre isso depois, mas a Emater é uma parceira muito importante dos produtores. Então, juntos eles foram preparando o solo, identificando como seria. Então, hoje se sabe que a lavanda, ela para ser colocada na terra, ela precisa ter um tamanho X, então a partir de 15 centímetros ela pode ser colocada na terra. Então, aqui nós temos como funciona, né, a cadeia produtiva da lavanda, muito importante, algumas informações. A poda, fala-se muito, os produtores em entrevistas mencionam muito da importância da poda durante todo o cultivo. A lavanda, ela tem que ser podada para que ela fique mais bonita, para que ela cresça, e a terra em volta da lavanda também, ela tem que estar limpa. Não pode, eles têm um cuidado muito grande com isso para que tenha uma quantidade, um espaço X, que uma planta pode estar próximo da outra, e essa terra ali ela tem que estar limpa, ela não pode estar com nascer qualquer outro tipo de planta, até por conta da pureza desse óleo, né? Então, a lavanda ela é cultivada, ela é colocada na terra, ela é cultivada, é feita a poda, toda essa preparação da terra, depois ela é colhida, e a prefeitura tem uma parceria muito legal, outra entidade que ajuda bastante, participa bastante com os produtores, em que a prefeitura, ela pega essa lavanda nas regiões, né, nas casas, enfim, onde há o cultivo, e a prefeitura ajuda, né? A lavanda ela é colocada, a massa verde, em bags, e a prefeitura, com este caminhão, enfim, com o carro da prefeitura, leva até a destilação. Hoje há somente um produtor que destila o óleo, que tem a propriedade do destilador. É um projeto futuro para que exista um destilador que seja da associação, um espaço específico para isso, mas ainda não há. Então, depois a lavanda ela é levada para a destilação, e lá no destilador, onde é feita a sua destilação, 2 produtos ali são derivados. Então, nós temos o óleo essencial e nós temos a Alexandre está pedindo para ser aceito, Kelly.
Então, nós temos ali o óleo essencial e o hidrolato de lavanda. Eu lembro que nessa visita que nós fizemos lá em 2023, comentaram, um produtor comentou, o professor Cláudio, que estava usando o hidrolato de lavanda para limpeza de casa. O professor Cláudio ficou numa tristeza, um produto tão maravilhoso, um produto tão incrível, com tantas possibilidades, né? Mas, às vezes, por não haver comércio, por não haver muitas possibilidades, né? Então, aqui, a análise já do potencial. Então, quanto à notoriedade, nós encontramos muitas publicações diversificadas, artigos científicos, muitas reportagens. O próprio professor Cláudio apareceu no programa Globo Rural, falando da lavanda de Monreuter. A festa nacional, ela é muito citada nas entrevistas pelos participantes, né, pelos atores aqui da lavanda de Monreuter. Então, a lavanda é um orgulho, está na 6ª edição. De fato, é uma festa muito linda. Muitos produtos derivados de lavanda, dos mais improváveis possíveis, e são produtos muito interessantes. Então, a festa da lavanda atrai mais de 40 mil visitantes. E aqui, né, nessa parte, são percepções, são respostas dos entrevistados. Então, quando a gente fala assim, percepção do consumidor, o público associa Monreuter à produção de lavanda. Então, essa é uma percepção daquelas pessoas ali que responderam às entrevistas, que não são somente produtores. Então, análise do vínculo, como eu comentei no início, assim, a região ela tem algumas características que facilitam o cultivo da lavanda, especialmente a lavanda dentata, que então é o relevo íngreme, o solo bem drenado, temperaturas amenas, que são ideais para a lavanda dentata. Fatores humanos, então, é aquilo que eu comentei no início, né? O saber fazer é algo que foi feito por alguém e ele foi passado, e hoje existe uma tradição, existe um método de plantar a lavanda que todos fazem da mesma forma. E eles trocam muitas ideias, isso é muito interessante. Eu vejo isso, assim, eu tentei fazer de uma forma e eu vi que se eu fizer de tal forma, se eu usar outro substrato, a lavanda ela tem um desempenho diferente. Então, existe uma troca muito interessante até hoje. Mas esse processo não está documentado. Nós vimos que existe a necessidade de alguns estudos técnicos para confirmar isso que a gente identifica das conversas, das entrevistas, né? Que é essa relação, né? Esse nexo causal entre a influência da região diretamente no produto. Territorialidade, então, a maior parte do cultivo de lavanda é realizado em Monreuter. Hoje existe apenas um produtor que cultiva lavanda na cidade de Sapiranga, mas são cidades limítrofes ali, são municípios próximos. Não existe um controle de qualidade, existe a Emater. Então, a Emater ela tem um acompanhamento muito próximo, ela visita os lavandários, ela acompanha o cultivo, mas não existe um controle de qualidade formal. Quanto à necessidade de proteção, apenas um entrevistado comentou que em algum momento surgia um produto que teriam dito que seria da lavanda de Monreuter e não, mas rapidamente resolveram esse problema e nada mais voltou a acontecer. Então, visão de futuro, assim, existem muitas expectativas, especialmente quanto ao mercado. Hoje, por conta do mercado não ser algo muito forte, o que os lavandários têm feito? Ao invés de simplesmente extrair o óleo e não ter venda para o óleo, extrair o hidrolato, eles estão mantendo a lavanda, não estão fazendo a retirada da lavanda para a extração, estão fazendo buquês de flores, vários arranjos, então eles estão adaptando, né, a lavanda a outros produtos. Então, espera-se também um crescimento do turismo, né, que mais pessoas passem a visitar, a conhecer Monreuter, espera um desenvolvimento da região e transformar a associação em cooperativa. Isso foi um relato de vários entrevistados. O senso de pertencimento, eles veem a lavanda como um símbolo da região, existe um orgulho muito grande, existe um senso de pertencimento, uma identidade muito forte.
Aqui, novamente, reforçamos que aqui é uma visão dos entrevistados, tá? Então, análise potencial, governança e estrutura. Os entrevistados frisam muito que a associação ela está em desenvolvimento, a associação ela está se adaptando. Durante muito tempo, assim, tiveram muitas perdas, então morreu um presidente, depois morreu outro presidente. Então, eles estão se adaptando, ela está se desenvolvendo. Então, foi citado nas entrevistas como desafios estruturais. A comercialização do óleo essencial, que é algo realmente muito, muito presente para eles, a padronização do método de produção e a necessidade de uma maior organização e de mais representatividade, de mais atuação da associação. Isso na visão dos entrevistados. Então, por tudo isso que foi demonstrado, o diagnóstico entendeu pelo potencial para indicação de procedência e quanto à denominação de origem, a necessidade de vários estudos ainda, estudos técnicos, para fazer essa comprovação técnica desse nexo causal entre a região e o produto. Ainda neste projeto, nesta pesquisa, nós analisamos e apresentamos para a associação também a marca coletiva como uma alternativa à indicação geográfica ou como uma etapa preparatória. Então, nós fizemos várias reuniões explicando o que seria a marca coletiva, a importância da marca coletiva e aqui o que nós identificamos, né? Nós identificamos já inicialmente, nós fizemos uma análise de viabilidade de marca para ver se estaria disponível para registro. E eu comentei no início que há apenas um destilador na região de Monreuter e apenas um produtor que faz essa destilação, e é justamente esse produtor que detém o registro da marca. No início da nossa pesquisa, a marca estava com pedido, e agora, ao final, a marca foi concedida. Então, por já existir, então, nós identificamos a existência de uma marca, né, Lavandas do Morro. Então, iniciou-se ali um desafio, tá? E agora, então, né? E a associação, então, com os produtores, decidiram por criar uma nova marca, uma marca coletiva para ser associada, para ser utilizada pela associação. E a prefeitura presenteou a associação com uma logotipia, que em seguida eu mostro. E, então, eu vou seguir aqui, que vai ser melhor. Então, essa daqui é a marca coletiva da associação, é um desenho, os elementos nominativos foram sugeridos pela prefeitura, a prefeitura também desenvolveu a logotipia. Então, aqui, desafios, a necessidade de fortalecer a organização e padronizar os processos. A solução imediata apresentada foi uma marca coletiva. E a função da marca coletiva seria organizar os produtores e estabelecer regras de uso, porque uma coisa que nós frisamos na reunião é, se todos utilizarem, né, são ao total mais ou menos 15 produtores, se todos utilizarem uma mesma marca coletiva, eles conseguem fortalecer essa marca, conseguem investir, é muito mais fácil 15 investirem em uma, né, do que terem as suas marcas individuais. Também foi esclarecido que isso não é um impedimento para que utilizem as marcas que ele já dispõe, né, as suas marcas individuais já existentes. Então, conflito já comentado. Elaboramos também regulamentos de uso para as marcas, então a prefeitura fez, né, criou essas logotipias, nós fizemos os pedidos, respectivos pedidos de registro no INPI, e para isso desenvolvemos os regulamentos de uso. Os regulamentos de uso, nós sugerimos um texto, fizemos uma reunião presencial em Monreuter e apresentamos todo o conteúdo do regulamento. Então, foi apresentado, fizeram sugestões, inclusive, a partir desse momento, a professora Kelly, inclusive, fez uma sugestão, e a associação acatou essa sugestão, e isso trouxe vários incentivos, que seria abrir a associação também, abrir essa marca para o uso não somente de quem cultiva lavanda, de produtores de lavanda, mas também de outras pessoas, de outros comerciantes, né?
e a partir dali abriu-se algo muito interessante, que foi a criação também, o desenvolvimento também de uma segunda marca coletiva, que é a marca Rota das Lavandas. E a marca coletiva Rota das Lavandas, ela foi um divisor de águas. Então, até então, o que se identificava eram produtores que cultivavam a sua lavanda, cada um no seu espaço, e a partir da marca coletiva Rota das Lavandas, percebeu-se um espírito de união, assim, primeiro momento em toda a pesquisa em que nós vimos, assim, uma esperança, que nós vimos realmente uma... Você mesmo. Algo assim, então, o que nós temos, né? O que nós temos a partir de agora? Eles viram a marca coletiva, Rota das Lavandas, eu acredito, e nós escrevemos isso no trabalho, como um retorno mais imediato. Então, assim, fala-se muito e então nós focamos muito na indicação geográfica, os benefícios, enfim, mas, por fim, a marca coletiva da Rota da Lavanda é algo mais imediato. Tanto que todo o processo de desenvolvimento da rota foi tudo muito rápido. Então, existe um grupo de WhatsApp muito atuante, a prefeitura muito participativa, e a partir dali criaram roteiros turísticos. Muitas pessoas entraram. O Alexandre, o presidente da associação, comentou que, inclusive, tem pessoas que querem entrar e que agora já está pronto. Então, realmente fez um movimento incrível, né? A Rota da Lavanda veio para trazer muitas mudanças. E aqui está o convite, inclusive, tomei a liberdade, Alexandre, de colocar o convite na apresentação para que seja público, e neste dia que vai ser apresentada a Rota da Lavanda, nós vamos estar lá para entregar os regulamentos de uso da marca coletiva e, enfim, tirar algumas dúvidas, não sei se terá espaço para isso, mas estaremos todos juntos aqui. Então, as considerações finais, eu já falei ali, né, da interação e da inclusão que acabou se tornando essa marca coletiva. Então, concluímos que, e uma pergunta, né, como que nós chegamos, de fato, a essa conclusão, né, a esse percentual que nós colocamos alto ali? Isso eu devia ter falado um pouquinho antes. O diagnóstico do Sebrae, ele nos traz são critérios, né? Aqueles critérios ali, e nós temos números. Então, nós conseguimos fazer um cálculo. Esse diagnóstico, ele não foi incluído no trabalho, porque ele nos foi cedido com muito custo. Então, assim, nós temos acesso, nós podemos divulgar as perguntas, né, das entrevistas, o questionário, mas todo o documento diagnóstico nós não apresentamos, né, até inclusive tem uma página ali que fala de que não, né, está protegido por direito autoral. Mas no diagnóstico, então, nós conseguimos avaliar, de acordo com as perguntas, nós conseguimos avaliar de número 1 até o número 5. Então, esse resultado que nós conseguimos chegar até a possibilidade, né, a viabilidade para indicação de procedência. A denominação de origem, ela é algo viável, enfim, a banana de Corupá nos mostra muito isso, né? Acho que quem conhece, quem acompanha um pouco de indicação geográfica, viu as características, né? A relação da banana com a região de Corupá. Então, de igual forma, nós temos muitos elementos, mas nós precisamos de estudos técnicos para essa comprovação. Grande desafio que nós temos, que, assim, acredito que o início já está sendo dado com a marca coletiva Rota da Lavanda, mas nós temos que estabelecer, assim, a governança ainda é uma dificuldade, a governança e o comércio, então precisa se melhorar mais isso, esse espírito de cooperação, essa ideia de pensar num todo, de olhar para frente, e é algo que a gente acredita que deve ser feito novamente uma avaliação disso, nós fizemos nesse momento inicial, então acreditamos que
é frágil a governança, comercialização, esse espírito de união, mas que, como recomendações futuras, para refazer essa análise, para ver como que está a questão da associação, como está a lavanda de Montreut, se já está madura para realizar um pedido de reconhecimento por indicação geográfica. Como resultado desse trabalho, nós temos 2 produtos tecnológicos. O produto tecnológico, que é o diagnóstico, que é um documento separado de diagnóstico de potencial da indicação geográfica da lavanda de Montreut, que vamos apresentar também. Esse diagnóstico vai ser entregue para a associação. E nós também temos o regulamento de uso da marca coletiva, assim como os protocolos de pedido, né, que estão anexados ao trabalho. Nós, como parte, né, do mestrado e das exigências do Profinit, nós também fizemos a submissão de um artigo científico. Ainda não tivemos retorno, mas está aqui a comprovação de que ele foi submetido. Então, assim, essa é só uma parte. Eu queria muito que a Kelly estivesse aqui, a Kelly deu matéria para eu fazer isso de uma forma de pressão, porque tem muito trabalho ainda pela frente. Falei com o Alexandre desses dias. Nós temos muito trabalho pela frente para deixar tudo pronto para depois fazer fazer o pedido, né? Eu vou ficar feliz quando fizer o pedido e depois a gente tiver o retorno do INPI. Mas esse é só o início, nós temos muito trabalho ainda pela frente, mas o início já foi feito. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Olga. Então, de imediato, eu passo a palavra. Normalmente, a gente começa com os membros mais externos, então, professora Suelen, podemos começar contigo? Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada, Kelly, obrigada, Olga, pelo convite para participar dessa banca de defesa da sua dissertação. Parabéns pela sua apresentação também, parabéns, Kelly, pela orientação. Eu considerei, na minha leitura, o texto da dissertação e também, não sei se era para considerar, mas considerei os produtos tecnológicos. E, então, assim, a minha fala vai ser, considerando a aderência acadêmica para o Profinit, a consistência teórico-metodológica da pesquisa e a aplicabilidade prática desses resultados, que são também os produtos tecnológicos junto à comunidade beneficiária. E depois eu tenho algumas perguntas para fazer. Então, na minha análise, como pontos fortes, eu vejo a relevância temática, lógico, que a pesquisa da Olga, nessa pesquisa Olga você aborda um tema que é atual, estratégico, no campo da propriedade intelectual, e você articulando as indicações geográficas e as marcas coletivas e o desenvolvimento regional. Então, está alinhada à Profinit, porque evidencia o impacto social e econômico, que traduz o conhecimento acadêmico em produtos aplicáveis à realidade desses produtores locais. A metodologia, a combinação de estudo de caso, entrevista, pesquisa documental, a matriz FOFA e a metodologia de SEBRAE, eu vejo que a combinação de tudo isso foi adequada, foi aplicada de forma adequada para o diagnóstico da viabilidade. Seus resultados, a sua dissertação, então, conclui que, de forma consistente, que a lavanda do Montreut reúne as condições potenciais para indicação de procedência, mas que, diante dos desafios da governança e da estruturação, a marca coletiva ela se apresenta como uma alternativa imediata. Então, os seus produtos tecnológicos, o relatório técnico, ele traduz a pesquisa em diagnóstico acessível e útil para a associação, e as instruções de uso das marcas coletivas oferecem um instrumento jurídico normativo concreto, que, então, é capaz de organizar os produtores e fortalecer a identidade territorial. Então, assim, gostei muito da sua dissertação, acho que evoluiu bastante desde aquela versão que foi para captação, né? Tá, evoluiu bastante a ponto de se tornar uma dissertação, efetivamente, com todos os elementos necessários, com toda a fundamentação necessária. Então, parabéns. Eu tenho os pontos de atenção, que eu diria que não que diminuem o valor da sua dissertação, mas que podem ser pontos de análise para um futuro, para os desdobramentos dessa tua dissertação, para aquilo que tu vai escrever a partir daqui, né? E com relação aos dados quantitativos, a pesquisa, ela talvez, quando tu escreveres mais sobre isso, pode apresentar indicadores econômicos mais robustos disponíveis. Produção, faturamento, fluxo turístico, para sustentar de forma mais objetiva, por exemplo, a viabilidade da EG. A profundidade analítica. As entrevistas eu acho muito relevante, eu gosto muito de entrevista, mas eu senti falta, assim, de uma análise
comparativa, uma triangulação com dados secundários. A estratégia de transição. A dissertação e relatório reconhece a marca coletiva como uma etapa preparatória, mas talvez tu podias trabalhar no futuro num plano progressivo, com metas e prazos para uma futura solicitação de G. E a integração dos produtos, eu acho que, não sei se é o caso, porque também pode ser que eu estou perdida nesse aspecto. E é pertinente, talvez, explicar melhor como as instruções do uso das marcas coletivas se articulam diretamente com o diagnóstico apresentado no relatório técnico. Mas, assim, a minha conclusão, e antes de chegar nas perguntas, é que a tua dissertação de produtos tecnológicos demonstra consistência acadêmica e aplicabilidade prática, cumprindo plenamente os requisitos do mestrado profissional no âmbito do PAFNIT, porque, Olga, você demonstra domínio técnico e teórico sobre as indicações geográficas e marcas coletivas, você aplica esse conhecimento de maneira crítica e inovadora ao contexto da lavanda do Morro Reuter. Então, o seu trabalho contribui para o fortalecimento da governança local, para a valorização da produção regional, para a difusão do conhecimento de propriedade intelectual aplicada na prática, né, ao desenvolvimento territorial. Então, essas fragilidades, esses pontos de atenção, não são fragilidades que prejudicam a tua dissertação e as estruturas tecnológicas hoje, são pontos que eu sugiro para que você, em eventuais desdobramentos futuros, aprofunde esses dados e apresente, inclua essas outras questões nos seus artigos, em alguma outra coisa que você for escrever. E aí, as perguntas, eu dividi em 4 eixos, que é conceitual, metodológico, prático e perspectivo. Mas as perguntas conceituais eu vou deixar de lado, porque eu acho que você já deixou tudo bem claro. Mas na metodológica, a professora Kelly deve se recordar, talvez, que eu tenho uma séria... Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Sebrae, né? Então, eu queria saber de você, por que você optou pela metodologia do Sebrae para o diagnóstico? Se houve, então, limitações ou lacunas em relação às outras metodologias, como a metodologia da BNT, a NBR, que eu esqueci qual é agora. Como foi feita a seleção dos entrevistados, de que forma as entrevistas contribuíram para validar os resultados diagnósticos? Se você acredita que a análise FOFA e o Canvas trouxeram elementos diferenciados para o diagnóstico, ou apenas complementaram os dados já levantados? Essas 3 perguntas metodológicas. Você também fica à vontade para responder o que quiser nesse momento. As perguntas práticas. Eu gostaria de entender um pouco, de saber de você, como os produtores de lavanda você vê, eles podem se beneficiar imediatamente do uso das marcas coletivas. Quais os principais riscos que você vê, não sendo uma produtora, mas tendo feito esse trabalho, no uso indevido das marcas coletivas e como o regulamento de uso pode buscar prejuízos? E como a associação de produtores pode estruturar a governança de forma a preparar o terreno para o futuro pedido de G? Essas são as perguntas práticas. E as perguntas prospectivas: quais as etapas que você vê como necessárias nos próximos 5 a 10 anos para transformar a marca coletiva numa indicação geográfica, independentemente de ser indicação de procedência ou denominação de origem naquele momento? Você acredita que o reconhecimento da IG da lavanda do Morro Reuter poderia inspirar outras cadeias produtivas do Rio Grande do Sul? E quais seriam os potenciais candidatos, na sua opinião? E, por fim, de que forma crises como as vigentes de 2024 impactam a viabilidade do IG e como a proteção poderia fortalecer a resiliência da cadeia produtiva? Então, eram esses os meus comentários, as minhas perguntas. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns, Olga, parabéns, Kelly, obrigada pelo convite novamente. Professora Sueli, muito, muito obrigada pelas suas observações, por todos os comentários, pela leitura atenta, e especialmente pelas perguntas, que com certeza agora vão auxiliar a Olga a esclarecer alguns pontos, e lembrar ela depois de, na versão final, colocar esses pontos, especialmente na metodologia, né, mais claros, para que realmente não tenha nenhuma dúvida com relação a isso. Então, agradeço muito, professora, e passo agora, então, para a Olga para a resposta. Professora Sueli, foram muitas perguntas, talvez eu vou precisar que a senhora me ajude a relembrar algumas, tá? Mas vamos a algumas aqui, porque não foi possível anotar todas. Mas eu já estava esperando essa pergunta de por que escolhemos a metodologia do Sebrae. Estava esperando essa pergunta, inclusive, do professor Alcides. Então, nós analisamos, nós conhecemos todas as metodologias de diagnóstico existentes e... tem muitas críticas à metodologia do Sebrae, inclusive que ela é muito direcionada para a questão de mercado, mas ela é muito prática.
ela é muito prática, e essa parte de entrevistas, essa realização prática, esse trabalho de campo é algo que me interessa muito, porque a gente fala muito assim, e quando nós apresentamos, conhecemos uma nova turma de mestrado que vai iniciar, a gente fala o seguinte: escolham algo que vocês gostem, porque é cansativo, é doloroso, então se tu tem que escrever em algum momento, se tu tem que escrever sobre algo que não te dá alguma paixão, ou que tu não tem muito, tu vai cansar e vai ser muito difícil. Então, eu acho que a metodologia do Sebrae, ela traz isso, traz muitas dessas questões práticas, objetivas, quanto a dificuldades que a senhora comenta, professora. Inclusive, os entrevistados falam isso também. A metodologia, o questionário, ele é muito técnico. Então, na hora de aplicar, muitas vezes, nós temos que alterar ali o conteúdo, alterar o questionário, alterar a pergunta, para conseguir fazer com que o entrevistado consiga ter uma compreensão. Nem sempre isso foi possível, porque né, a gente fala de uma forma, a pessoa interpreta de acordo mais com... Então, teve momentos ali que foi mais a dor da pessoa no momento do que, de fato, a resposta. Então, o questionário do Sebrae, ele poderia ser melhor adaptado nesse questionário. Ele é muito técnico, as perguntas são muito estranhas. Então, esse é o ponto. Quanto aos entrevistados, quais foram as escolhas? Como foi feitas as escolhas? Na verdade, não foi uma escolha. Nosso objetivo foi entrevistar todos os produtores de lavanda. Nem todos foram possíveis, né? Não tinha disponibilidade, tinha alguma situação, não foi possível apresentar. Mais um pouquinho. Mais uma meia hora? Uhum. Tá. E outros atores, eu não sei, professora Kelly, eu posso comentar quem são as outras pessoas? Posso? Tá. Então, atores realmente, de fato, que participaram da Lavanda. Então, a Emater foi excepcional. Em 2 momentos, nós entrevistamos, no primeiro momento, lá atrás, em 2023, o Evandro da Emater, depois a Kelly. A prefeitura tem uma participação muito importante, a prefeitura, inclusive financeiramente, a prefeitura, ela dá um suporte muito importante, então nós procuramos ali quem eram os atores mais envolvidos no momento, então essa foi a escolha. Quanto à marca coletiva, ela prevê um pouco de organização. Então, assim, tem um regulamento de uso, como é que é feito, então acho que já dá uma ideia de união, de unificação. Nós explicamos, inclusive, o seguinte: vocês têm 2 marcas coletivas distintas. Essa marca é para serviço, essa marca é para produto. Então, a Rota da Lavanda não vai ser colocada na torta de bolacha que vai ser vendida, não. A marca coletiva Rota da Lavanda vai ser para o roteiro turístico, vai ter esse objetivo. Então, nos produtos, vão ser colocadas, vai ter a marca, né, Jardim das Lavandas de Mulreuter. Então, isso já dá uma ideia de união, de que, ok, todos vão partir daquilo ali, todos vão juntos utilizar, vão fortalecer algo primeiro. Então, essa ideia, acho que essa é uma base bem interessante para depois, para a organização e para a indicação geográfica. Então, eu acho que essa era outra pergunta. Pode me ajudar, professora Kelly, por favor? Aqui. Às vezes eu perco o microfone. Tem uma parte que eu acho que eu não sei, talvez você precise complementar um pouco mais sobre a questão da metodologia, do porquê da escolha dessa e não das outras. Eu acho que essa parte, e professora Suelen, eu não sei se sentiu falta de alguma outra coisa, também pode... Posso falar? Sim, claro. Não, eu acho que eu não tenho absolutamente nada contra a escolha da metodologia, mas eu acho que deve ficar bem claro por quê. Então, ninguém tem nada, ninguém pode falar nada contra aquilo, porque a Olga, eu me proponho a utilizar essa metodologia por isso, 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 e essa que eu vou utilizar por isso, 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 pronto. E aí ninguém pode criticar ou questionar. E acho que, Olga, daí dá para deixar um pouco mais claro, tipo assim, a metodologia do Sebrae, ela apresentava questões concretas, por exemplo, a outra que a gente tem da BNT, ela não é uma metodologia que está estruturada como a da Sebrae, tipo, do Sebrae, eu não consigo comparar com o que eu consigo do Sebrae, porque tem outras que já aplicaram, da BNT eu teria que evoluir,
em um questionário a partir disso. O outro ponto, por exemplo, eu estou comentando aqui, Suelen, acho que a professora, porque eu acho que auxilia ela, né, tá colocando isso, tá gravado. Por exemplo, a do círculo virtuoso. Talvez o círculo virtuoso tenha uma análise muito qualitativa, você queria alguma coisa mais quantitativa. Esses pontos acho que seria importante você deixar bem claro na metodologia. Eu acho que seria isso, né, professora Suelen? Para deixar claro, né? Isso, e também colocar qual foi o critério para a amostra dos entrevistados, então, e se era a intenção entrevistar todos os produtores, mas não foi possível, acho que ficaria bem bom. Alguma outra pergunta, professora Suelen, da lista? Eu estava lembrando, assim, ela pegou e juntou algumas em alguns pontos, mas alguma coisa específica ainda? Não, metodologicamente eu só perguntei aí, não era uma questão de apresentar mais, era só se ela acreditava que, se você acredita algo que análise fofa e todas as essenciais elementos diferenciados para o diagnóstico, ou eles apenas complementaram os dados que você já tinha levantado. Não consegui entender. Não consegui ouvir. Falhou ali. Você usou análise fofa, né? Sim. E aí você acredita que essa análise, ela trouxe dados novos ou só complementou o que você já tinha levantado? Tá, perfeito. Voltando, então, aqui à metodologia do Sebrae. Quando eu falo a questão prática, é que a metodologia do Sebrae, ela foi muito aplicada. Então, existem vários. No site do Sebrae, não vou saber dizer agora, mas, assim, mais de 50 diagnósticos foram realizados. Então, a gente consegue ter essa noção, a gente consegue ver isso documentado. Então ver como é que foram feitos os outros diagnósticos, como é que eles, inclusive, para fazer o nosso relatório técnico, nós tivemos esse auxílio, essa base para construir, né? Os entrevistados nos encaminharam também, porque no meio da pesquisa, o site do Sebrae ficou fora, a gente não tinha mais acesso a todos esses vários diagnósticos que foram feitos. Então, é mais essa questão realmente prática, de conseguir ver esses diagnósticos, sabe? De conseguir analisar, de ver na prática. Ele é muito objetivo. Então foi mais nesse sentido mesmo. Quanto ao SWOT fofa, sim, eu acredito que foram complementos, porque a gente inicia lá pensando de uma forma, né? Lá antes de fazer o projeto, nós nem pensávamos na marca coletiva. Então, dando um exemplo, né? Então, acredito que sim, que foi uma base, mas que foi melhorado, foram apresentando informações novas. Professora Sueli estaria satisfeita? Sim, eu estou satisfeita. Eu até posso, se vocês quiserem, passar as perguntas práticas e perspectivas para reflexão futura, mas eu acho que as perguntas metodológicas, eu acho que vai deixar a dissertação mais robusta se fizer essa inclusão, explicar o porquê da seleção metodológica mesmo na versão final. Obrigada. Eu que agradeço muito pelas observações, e agora, então, eu passaria a palavra para o professor Sérgio, indo na ordem de distância do programa. Pode ser, professor? Pode ser? Sim. Então, Olga, Kelly e Cláudio e demais colegas da banca e também os assistentes. Eu li essa dissertação da Olga com um redobrado interesse, um interesse tanto acadêmico quanto interesse pessoal, né? Mesmo os outros membros da banca não sabem, eu tenho aqui um duplo boné, o boné de acadêmico e também de produtor de lavanda, tá? Aquele produtor ali de Sapiranga lá que aparece sou eu. Eu participei também da qualificação da Olga, e nós tivemos uma banca, né, Olga, naquela ocasião, com uma série de ponderações e tal. Eu fiquei pensando assim, a Olga vai ter que rebolar para conseguir atender todas as recomendações da banca. E agora, olhando o resultado final, Olga, eu sou todo parabéns para ti. Eu adorei o teu trabalho. Acho que ele
Ele assim tem uma série de coisas positivas, ele vai ficar um excelente registro para esse momento inicial muito importante dessa atividade da lavanda. Mas também, Olga, eu acho que tu conseguiu aqui te desdobrar em termos de fato, produzir um trabalho acadêmico interessante, né? O trabalho está muito bem escrito, né? Eu não encontrei problemas de redação, né? Está muito bem estruturado como uma dissertação e tem assim uma overdose de evidências, né? De documentos, né? Ele tem 105 páginas, salvo engano, de texto de dissertação e o resto até 200 e poucas páginas são documentos que tu, né, ajuntastes, né, ao processo, aí, usando a linguagem aí do direito, já que a gente foi tão marcado pelo julgamento recente que a gente teve, fiquei ouvindo aqueles termos todos do juridiquês, né, sendo tu também uma advogada. Então, o teu trabalho, na minha opinião, ele cumpre plenamente os requisitos para uma dissertação de mestrado. Enfim, eu estou bastante satisfeito em relação ao que tu conseguiste produzir em relação o que foi a tua banca de qualificação, né? O que mostra, né, colegas Cláudio e Kelly, que quando a gente puxa a cincha, né, na qualificação, podem acontecer duas coisas, né? Ou o trabalho melhora, né, ou o vivente desiste, né? A Olga, de fato, ela deu um salto, assim, né? Eu acho, Olga, que tu deu um salto, assim. Fiquei realmente impressionado, né? Talvez a única coisa que se eu tivesse que fazer alguma crítica e tal, mas eu sempre digo o seguinte, quando eu avalio dissertações de mestrado, para mim, uma dissertação de mestrado, ela cumpre os seus requisitos quando o aluno consegue delimitar um objeto de pesquisa, né, um problema, uma questão de pesquisa, sobre ele consegue fazer uso de técnicas e ferramentas metodológicas, né, o que tu fizestes plenamente, né, e alguma interpretação, algum trabalho inicial de interpretação, alguma aproximação analítica, né, o que tu também destes conta, né. Agora que eu falei da parte metodológica, eu me dei conta o seguinte, né, eu queria também elogiar e te cumprimentar pelo extenso trabalho de campo. Algum dele eu pude estar presente, né? Estou vendo aqui o Alexandre também. Tu tivestes várias vezes aí no município de Monreuter, né? Então, assim, tu realmente te apropriaste da problemática, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é, de fato, digamos assim, né, uma capacidade que o pesquisador precisa ter. Ele precisa saber do que ele está falando, né? E tu, mesmo sendo externa à temática, nesse período aí de 2 anos, né, tu te aproximaste bastante bem dessa problemática. E também, eu acho, Olga, e agora a tua apresentação, ela deu, digamos assim, vazão a isso, né? Tu chegaste, inclusive, a te envolver pessoalmente com o teu objeto de pesquisa, né? Em ciências sociais, particularmente em sociologia, a gente tem toda uma discussão, né? Começou lá com o velho e bom Max Weber, né? No famoso artigo, né? A objetividade como produzir a objetividade do conhecimento em ciências sociais. Essa relação entre sujeito e objeto, esse distanciamento crítico não é fácil, né? Chegou, inclusive, a te emocionar agora, em algum momento aí, né? O que mostra o teu certo grau de envolvimento pessoal, né? Com a temática, com a IG, com o esforço que o pessoal está fazendo, né? Isso não é nenhum problema, acho que não comprometeu o teu trabalho, né? É bom que a gente tenha, né? Que a gente deixe se embeber, né? Da temática de pesquisa, mas tu tiveste aí a capacidade, né, de objetivamente trazer os resultados. Inclusive, né, aparecem as questões, digamos assim, as conflitualidades, as dificuldades, né, que tu trouxeste, né.
Eu acho que a dose ficou boa, né? Quem está vivendo, quem vivenciou, né? Eu fui presidente da Associação de Produtores num momento difícil, né? Quando logo a gente criou a associação, o presidente veio a falecer, eu era o vice-presidente, acabei assumindo, né? Então, fiz aí um período de transição até que, atualmente, hoje assumiu o meu colega Alexandre Arnsweider, aí, que está nos assistindo. Então, aí tu pegou justamente essa etapa aí, bastante decisiva, crítica, né? E, de fato, eu diria assim que, e talvez isso é um depoimento que eu posso dar pela essa minha dupla relação, né? A Olga teve um papel, está tendo, e presumo que continuará a ter um papel importante na própria consolidação da IG, da marca coletiva, né, e tal. Isso, Olga, é bem interessante para ti, como pesquisadora, como uma jovem pesquisadora, como uma jovem profissional, né, tu puder ir acompanhando uma iniciativa como essa desde, digamos assim, tenra idade, desde a sua criação e tal, né. Ninguém sabe exatamente aonde a coisa vai dar, né, tudo é uma construção coletiva, tem suas dificuldades, tem seus... Mas esse aprendizado que tu está tendo com o caso da lavanda, ele pode te trazer elementos para tu ampliar os teus estudos. E, nesse sentido, eu queria já te dizer o seguinte, né, eu acho que tu te credencia com essa dissertação a seguir teus estudos, eventualmente aí num doutorado, não sei, com o Cláudio, talvez com a Kelly, fazendo estudos comparativos, agora, entre a lavanda, né, talvez olhando, talvez inclusive ampliando o escopo da lavanda para outros sítios, né, no Brasil, né, mas fundamentalmente uma contribuição importante que essa área do conhecimento das certificações, né, das IGs, ela já tem uma trajetória, né, a colega a professora Kelly, ela é exemplo disso, ela vem acompanhando esses trabalhos e tal, né, já fez vários estudos, outras teses já foram feitas, mas, dado o tamanho do Brasil e a diversidade do Brasil e as potencialidades que nós temos no Brasil, né, em relação à nossa biodiversidade, em relação à nossa diversidade de plantas e, né, produtos agroalimentares, essa área precisa ser muito mais desenvolvida, né? Então, assim, seria importante, eventualmente, se tu quiseres, né, talvez não inicialmente agora, de repente tu quer publicar um pouco, quer, né, trabalhar, mas eu te estimulo, pelo que tu conseguiu demonstrar como resultado final da tua dissertação, eu acho que tu te credencia a um futuro, né, doutorado em estudos comparativos, levar essa agenda para frente, né? E isso vai ser bastante importante, porque daí a Kelly e o Cláudio não vão ficar sozinhos, né, nessa temática né, e batendo e tal, né? Elas vão conseguir ter mais alguém que vai estar junto. Então, essa digamos assim, a minha visão, assim, eu não tenho uma questão específica em relação ao teu trabalho, que eu acho que ficou em aberto, que ficou solta, né? É uma dissertação que está pronta, é uma dissertação que está em condições de, né, enfim, né, de ser aprovada na condição que ela está. O que eu queria discutir um pouco contigo, eu queria dizer também, eu concordo com a professora que me antecedeu sobre as questões que ela te levantou, por exemplo, metodologia, técnicas de pesquisa, existem muitas, né? E a gente, como pesquisador, a gente sempre tem que fazer escolhas. Não importa, em último caso, qual é a escolha que tu faça, porque todas as metodologias existentes já são testadas, já foram desenvolvidas, enfim, elas têm a sua legitimidade científica, né? Agora, o que é importante é justificar por que aquela escolha. Então, eu reforço que assim como a colega a professora, né, comentou, que tu deixes mais clara, mais enfatizada quais foram as razões pelas quais tu fizestes essa opção e não a outra, no caso do SWOT, no caso, né, do questionário do SEBRAE e assim por diante. Aliás, a gente já tinha discutido isso
na banca de qualificação. Agora, o meu ponto, assim, dois, talvez, pontos finais, assim, para te deixar comentar um pouco, é com relação à questão teórica, né? Tu fala aqui na página 20 e poucos, né, no 21 em diante, o teu referencial teórico, né? Eu achei ele bastante descritivo, Olga, né? Na verdade, a descrição do enquadramento legal, né, da estrutura jurídico-legal, não é o que a gente chamaria de um referencial teórico, né? Teoria é um conjunto de referências abstratas, conceituais, que foram desenvolvidas pelos pesquisadores que são da área a partir de estudos e pesquisas já realizados. E aí esses autores conseguem, esses pesquisadores que nos antecederam, que são o que a gente chama de estado da arte, eles elaboram elementos explicativos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha questão de fundo mesmo é a seguinte: o que tu acha que explica, do ponto de vista teórico, eu poderia dizer sociológico, mas o teu trabalho não pretende ser uma pesquisa sociológica. Eu entendo, o teu trabalho, ele tem essa cara, tem esse enquadramento por ser feito dentro desse programa de pós-graduação. Então, eu não estou aqui te cobrando o que tu não fez, né? Eu sempre digo assim, a gente às vezes vai nas bancas, né? E aí os professores da banca, eles começam a dizer assim, porque o aluno não fez isso, não fez aquilo, não sei o quê, mas o cara nunca fala sobre o que o cara fez, né? O que o aluno fez, né? Então, eu tomo para mim que eu avalio o que o aluno fez, o que tu fizeste. Eu não estou te cobrando o que tu não te fizeste, que tu não te propuseste a fazer. O que tu fizestes, portanto, então, é uma descrição, né, do enquadramento do processo de conformação da IG. Ok, isso, como eu disse, isso foi feito, isso está ok. Agora, não tem, assim, uma explicação. Claro, está dito lá também na introdução do teu trabalho, é um trabalho exploratório. Mas eu queria te ouvir um pouco, Olga, assim, esses 2 anos que tu vem acompanhando a associação, né, os produtores de lavanda, e esse caso, né, o que tu acha que é decisivo, né, o que tu acha que é decisivo para o processo digamos assim, de desenvolvimento dessa marca, né? E aí, por exemplo, a gente poderia ir na sociologia das organizações, né? Então, por exemplo, assim, as organizações têm problemas de achar, né, consensos, de construir acordos, né? Então, terá sido isso, né? Ou tem uma outra hipótese que é custo de transação, né? O custo de registro de uma marca nova, de uma marca coletiva, não é barato, não é simples, né? Ele tem todo um custo organizacional, tem todo um custo de criar consensos e finalmente achar a marca. Então, eu te perguntaria, né, seria uma explicação dos custos de transação? O Cláudio é doutor em custo de transação, a tese dele foi premiada em custo de transação. Fiquei pensando assim, podia ter aparecido um pouquinho o custo de transação aí, né? E, finalmente, talvez uma terceira hipótese, estou te lançando para ver onde é que o que tu acha, né? Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso vai ajudar a gente também, da própria associação, né? Esse teu olhar externo, a dizer assim, onde é que o sapato está apertando, né? Está apertando na estrutura, né, dos custos de transação, está apertando o processo organizacional, né? E, finalmente, né, terceira hipótese, que talvez pudesse ter explorado, né, é o próprio processo de organização, né, de uma associação, né? E dentro de uma associação como essa dos produtores de lavanda, assim como todas as outras, as diferenças entre as individualidades são muito grandes, né? Então, aqui para ressaltar, né, nós temos dentro no caso da lavanda, mas isso se repete ou pode pegar qualquer outro produto, pode pegar vinho, pode pegar pecuária, pode pegar outros produtos ONGs. E isso, inclusive, daí fica como uma sugestão para trabalhos futuros, né? Os atores que compõem as organizações que vão buscar uma marca coletiva
são muito diferentes, são muito heterogêneos. No caso da lavanda, a gente tem produtores que vivem da lavanda, que tem isso como o seu ganha-pão, o seu meio de vida. Precisam dessa renda, desse ingresso para poder viver. Não são todos, né? É uma parte. Talvez, digamos assim, se a gente fosse dividir em 3 partes o todo, uma parte seria isso. A segunda parte são produtores que estão, digamos assim, produzindo lavanda, né, por uma questão turística, né? Querem embelezar a própria propriedade e tal, né? E tem um terceiro grupo que são, assim, digamos assim, um pouco investidores externos. Muitos deles não têm nem o pé na agricultura, muitos deles não são de Monreuter originalmente, são pessoas que têm sítios, têm chácaras lá, e ouviram falar da lavanda e querem criar aí, digamos assim, alguma fonte de renda no seu estabelecimento. Bom, eu estou aqui fazendo grosseiramente assim uma tipologia desses 3 grupos, pode ter mais, né? Não sei. Isso não era o objetivo do teu trabalho, mas em trabalhos futuros seria interessante, porque todos eles, digamos, confluem para buscar uma marca coletiva. Mas as razões pelas quais cada um busca uma marca coletiva não são as mesmas. E isso gera, então, essas dificuldades, esses diferentes de tempos, né? Então, isso é um elemento que eu acho que seria importante transparecer, né? E apresentar. Então, essa é uma questão que o teu trabalho não toca nele, mas eu, como sociólogo, eu preciso levantar essa questão, porque é o meu métier, é o meu olho foi treinado para isso, né? Então, quando eu olho uma homogeneidade, eu sempre procuro ver, será que ela é de fato uma homogeneidade? Será que de fato esse todo ele é igual, né? Então, estou te levantando essa questão para tu, né? Porque o próprio processo de desenvolvimento da marca, né? O próprio processo de construção da marca, às vezes ele pode ser obstaculizado, ele pode ter problemas aí, não por conta da marca em si, por conta do produto em si, mas por conta da própria organização social, das diferenças entre visões de quem está ali nessa associação. O Alexandre sabe do que eu estou falando, às vezes a gente tem, e isso é difícil, né? É difícil compatibilizar. Às vezes as incompatibilidades são irredutíveis, né? Não tem como. E um grupo também não consegue, né? Então, essa é uma das dificuldades, é uma questão que eu gostaria de te ouvir um pouco, e talvez, Olga, isso pudesse aparecer nas conclusões do teu trabalho, como, deixa eu ir lá nas conclusões, né, para não ser uma conclusão tão, digamos assim, descritiva, né, para ser uma conclusão um pouco, deixa eu ver aqui, né, a tua conclusão, ela é relativamente curta, né, então, né, poderia ter algumas questões, né, para trabalhos futuros, né. Então, assim, o que são questões que ainda precisam ser estudadas e tal, e que tu vistes no caso do estudo de caso de um cultivo, né, no caso da lavanda, e que poderia ser também explorada em outro terreno. Eu vi agora nas conclusões, eu vi a palavrinha governança ali. Essa é uma palavrinha chave, entende? Ela também poderia, né, tu poderia ter trabalhado um pouquinho mais essa temática aí, né? Mas, enfim, conforme eu disse no começo, eu estou bastante satisfeito com o teu trabalho, eu acho que tu deste um upgrade, assim, muito interessante desde a tua, digamos, desde a tua primeira vez que tu foi visitar os produtores lá. Havia muito mais encantamento, deslumbramento, né? Chegou lá, assim, ai, que linda lavanda, não sei o quê, né? Ai, não sei. Então, depois né, a ficha foi caindo, né? Não, peraí, né? E aí tu fez o teu projeto, né? E tu conseguiu fazer uma reflexão, né? Que tá apresentada na forma de um texto, de um documento, que vai ficar para o próprio lavanda, para os produtores e para o município como um registro, né? Então, é uma compilação que
Por sorte, né, os produtores de lavanda têm uma pessoa como tu para fazer isso, né, se fosse pagar um consultor para fazer o que tu fizeste, ia custar bem caro isso aí. Então, tem que, o pessoal, não sei quem está nos assistindo aí, se tem o pessoal da prefeitura e tal, tem que agradecer muito a Olga, né? A Olga fez um baita trabalho de sistematizar, botar organizadinho isso aí, né? Quem daqui para frente, quem estudar lavanda vai ter que ler o trabalho da Olga, né? Vai ser assim vai ser um trabalho de referência, isso é muito importante. E, Olga, também do ponto de vista acadêmico. Então, eu te estimulo a sacar algum artigo desse trabalho aí, eventualmente as questões que eu coloquei aqui, um pouco mais teóricas, assim, eu estou te puxando um pouco para a questão teórica, porque eu acho que não tem teoria na tua dissertação, também não estou exigindo que tenha teoria, mas num artigo científico, e depende qual revista tu vai submeter, tu vai precisar um pouco mais de referencial teórico, tá bom? Bom, da minha parte é isso, eu agradeço o convite e passo de novo a palavra, devolvo a palavra para a Kelly, para a presidente da banca, e talvez para os comentários da aula. Professor Sérgio, muito obrigada pelas ponderações, pelas considerações. A gente disse que a gente vai adaptando, né, aquilo que é feito na medida que é possível se fazer, né? Às vezes não dá para fazer uma coisa, daí a gente vai por outra coisa, e por isso a gente foi para um trabalho muito mais aplicado e concreto do que um trabalho com fundo teórico. Mas, eventualmente, eu acho que a Olga pode, sim, pensar em ir no segundo passo, mergulhar em alguma teoria específica, provavelmente no doutorado. Então, eu agradeço, vou passar agora a Olga para responder as questões que o professor colocou, embora dissesse que não tinha questões do começo, acho que quando a gente começa a ver, né, tem muita coisa que pode ser feita relacionada a esse tema. Então, Olga, por favor, fique à vontade. E, mais uma vez, muito obrigada, professor Sérgio, pelas considerações. Obrigada, professor Sérgio. Eu vou começar respondendo o senhor aqui. Quanto à questão da governança, de fato, nós não estressamos esse assunto e trouxemos esse ponto lá no nosso referencial teórico, mas nós falamos bastante disso no produto tecnológico 1. Ali no diagnóstico, como a professora falou, nós trabalhamos um pouco mais objetivo e prático, então a questão da governança, nós trouxemos também tanto o relato dos entrevistados, como tem uma reflexão também no ponto 5.6 da governança, mas com certeza para explorar essa questão mais de conceitual também de governança e uma perspectiva de futuro, né? Mas só para comentar com o senhor, professor, que foi pincelado, tá? Ali no produto tecnológico. Eu diria, professor, o seguinte, falando um pouquinho antes de IG, se nós fôssemos irresponsáveis e nós não tivéssemos um mínimo de conhecimento de IG, daria até para fazer o pedido já no INPI, né? Preparar toda a documentação técnica que tem. Mas nós vimos em toda essa pesquisa que não é, e o senhor falou isso na banca de qualificação, não é simplesmente tá, e daí, faz o pedido e aí. Não é assim. Então, tem todo uma análise, tem toda uma problemática que realmente, o senhor tem razão, precisa se resolver, tanto para a indicação geográfica quanto para a marca coletiva. E o que eu apontei aqui falando com o senhor, tem alguns pontos aqui que realmente são uma dificuldade que no futuro a gente pode explorar mais sobre isso. Até falei com o Alexandre sobre a questão de um regimento interno. Então, assim, hoje não há um processo de organização, hoje não há processo de nada, então não tem um processo de organização, não tem um processo de cultivo, não tem um processo de análise de qualidade, então começar com essa questão chata documental, assim, de realmente um processo de organização, muito importante para a associação, de padronização, não só para a IG, mas assim, até para a própria associação mesmo, chega um produtor novo, e vai acontecer muito isso, as pessoas vão comprar terras lá em Morreuter, eu quero plantar, quero cultivar, e agora? Então, é muito importante isso, né? A questão da individualidade que o senhor comenta é exatamente isso, de nada adianta esses ativos de propriedade intelectual se não houver um pensamento coletivo. E eu acho que um pontapé inicial para mudar essa visão
está acontecendo com a marca coletiva que passou-se a pensar em todos. Então então vamos todos trabalhar junto, vamos fazer ali uma rota, vamos nos organizar. Então acho que a gente já tem uma luz ali de que isso vai ser possível. E ter objetivos, né? Objetivos em comum. Não é o meu objetivozinho do meu, né, do meu cultivo, da minha plantação, mas o que a gente pensa como um todo? Porque nas entrevistas a visão foi como um todo. Nós queremos a evolução do turismo, nós queremos o crescimento do turismo, do comércio. Então isso é um pensamento global. Então, nós queremos que queremos que isso aconteça como o Reuter, né? Então, na verdade, na prática, começar a atuar dessa forma. Então, né, eu acho que é isso, né? A falta a questão da individualidade, né? E ter objetivos em comum. E eu acredito que um ponto que pode também nos auxiliar com isso é a questão de um regimento interno. Então, não sei se eu respondi perfeitamente, professor, mas eu achei muito interessante a sua visão para a gente continuar a pensar sobre isso e nos aprofundar também nessa questão de a situação é essa, identificar isso e o que na prática também a gente pode sugerir daqui para frente, né? Sugerir o que pode ser feito, então, para esses pontos serem mais efetivos. Professor, se eu não respondi de forma satisfatória, o senhor, por favor, me fale. Estou contemplado, Olga, obrigado. Tá bem, professor, então, agradeço mais uma vez e passo agora a palavra para o professor Alcides. Olá, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos, a todas. Mais uma vez aqui, gostaria de agradecer o convite à professora Kelly e parabenizar pelo trabalho de vocês, né? Pela orientação, professora Kelly, professor Cláudio Farias também, pelo brilhante trabalho de Olga, né? Eu fico imaginando, assim, que a Olga tem contato, na realidade, efetivo com isso a partir da nossa disciplina de Indicações Geográficas de Marcas Coletivas. Eu creio que foi isso, né? Então, março de 2024, nós estamos em setembro de 2025, um ano e pouco, e ela consegue, de certa forma, trazer muitos resultados, né? E aí não é qualquer estudante, é o interesse dela, o alcance social, né, que ela teve com esse trabalho, a vontade também de contribuir aí para a organização territorial de produtores da lavanda. Então, o seu trabalho, Olga, ele tem, assim, um significado muito importante, né? Então, assim, difícil a gente encontrar um militante dessa forma, como você é, estou colocando você como militante, né, do desenvolvimento, né, e tentar entender, né, o seu espaço territorial, o seu espaço geográfico, dentro de um contexto de crise, né? Então, em 10 anos, praticamente, que acontece, né, eclode praticamente, né, o plantio, o início do cultivo que começa em 2015, nós estamos em 2025, em 10 anos acontecem milhares de coisas, né, num determinado espaço geográfico. Aí a gente leva em consideração as próprias, né, as perdas de liderança que você coloca, e para retomar as lideranças, isso não é, de certa forma, uma coisa simples e fácil, as questões também vinculadas, né, com as questões do clima, né, que levaram aí à destruição também grande parte dessa produção, e essa retomada. Então, em 10 anos, a gente vê, né, que um espaço territorial como esse, ele pode, de certa forma, passar por transformações, e você apresenta aí saídas, né, de proteção e de valorização a partir, né, da lavanda dentada. Então, o seu trabalho, ele evolui muito, né? Eu tomei um susto quando eu vi tantas marcas coletivas que você trabalha. Então, diante desse fato, eu já coloco que o seu título, ele ficou pequeno para a dimensão do trabalho, né? Então, ele é mais do que um diagnóstico de potencial de indicação geográfica. Então, você apresenta proposições concretas também e já apresenta produtos que foram já, me parece, encaminhados para o registro de marcas coletivas, né? Então, ele ficou muito aquém da amplitude do trabalho que você desenvolveu e, de certa forma, eu não teria grandes coisas para colocar do seu trabalho, viu, Olga? Ele está muito bem escrito, ele tem um referencial que a gente pode trabalhar
a ideia, né, dessa evolução, né, dos signos distintivos, a história das indicações geográficas, o histórico da exigência é muito interessante, e também da proteção legal, porque são poucos os trabalhos que a gente vê, que vão começar praticamente os trabalhos que a gente lê, da Lei 9.279, daqui do Brasil. Tá? E a gente sabe que a gente tem um histórico importante, né, para a valorização, para a proteção e valorização dos produtos de origem, que não começa recentemente, né? Então, essa conjuntura mundial, né, da evolução da própria humanidade e também dos fluxos de comunicação, de tecnologias que a gente vai, de certa forma, verificar nesses períodos mais presentes, né, como uma forma também de aproximação dos conhecimentos e, ao mesmo tempo, das falsificações também, né? Então, você traz esse aporte que você chama de referencial teórico, muito interessante. Eu acho que apenas na parte que você traz a discussão do desenvolvimento territorial, eu acho que você poderia trazer, né, você traz muito a professora Clécia Herdan, mas interagir com outros profissionais também, né, que trabalham com desenvolvimento territorial, por exemplo, o professor Valdir da Labrida, né, eu não sei onde ele está mais, ele era da Universidade de Canoinhas, lá em Santa Catarina, mas se aposentou, mas ele tem uma produção muito interessante sobre desenvolvimento territorial, né? Vou falar também uma questão que sempre me chama a atenção em diversos trabalhos, né? Que é o caso, né, que a gente vai falar dos atores e apoios das IGs no Brasil. Você trabalha isso, você aponta, né, aquele clássico, né, Sebrae, né, MAPA, né, Embrapa, mas eu sempre fico perguntando qual é o papel do Profinit nesse contexto, né? Se já era um momento também de a gente incluir, né, a própria produção do Profinit dentro dessas questões, né, juntamente com outros órgãos representativos também, que aí você traz o caso do Sebrae, o caso da Embrapa, o caso, né, de outras instituições também. Mas eu acho que o Profinit puxa, né, eu acho que a gente viu, Kelly, eu acho que a gente precisa fazer um levantamento aí no Brasil de todos os trabalhos que o Profinit já apresentou, né, e a sua contribuição para o desenvolvimento das indicações geográficas no Brasil. Tá? Quando no item 4.9 você traz das metodologias e análise dos diagnósticos de indicação geográfica, você vai lá, busca essas metodologias todas, a BNT, o Círculo Virtuoso, a metodologia do Sebrae. Agora, do Círculo Virtuoso, Olga, eu acho que você poderia ir diretamente na fonte, né, do André Mariscotti, do Belletti, porque está no dia a dia na nossa mão. Então, assim, você busca aí nas fontes de Silva, Lima e Silva, de 2022, para se reportar a metodologia do Círculo Virtuoso. Então, você vai valorizar mais o seu trabalho se você utiliza aí essa fonte primária, vamos dizer assim, que é o trabalho feito por Belletti e Mariscotti também, que é do Círculo Virtuoso do produto, né? Para a gente ir concluindo também, né, não vou me alongar também, por conta do brilhante trabalho que você apresenta, mas eu fiquei em dúvida e queria que você esclarecesse um pouquinho qual é o produto da indicação geográfica que vocês estão propondo na realidade, né? É a lavanda planta, é o óleo, né, da lavanda, é o produto, né, da gastronomia. Então, qual é? Porque a gente tem, me parece que, várias cadeias curtas, né, dentro do processo da produção da lavanda em si, né? Então, eu queria só que você esclarecesse um pouquinho aí sobre, né, esse produto futuro, né, da indicação geográfica. Acho que a opção que vocês levam, né, de tentar discutir as questões das marcas coletivas e consolidar essas marcas, né, um caminho muito interessante, porque a própria indicação geográfica já vai nascer, de certa forma, mais fortalecida também, né? Só uma observação de caráter, assim, são dados, na realidade, que você traz aí do próprio município de Monreuter, né? Eu falo Monreuter, vocês falam Monreuter, né? Então é muito interessante isso também. Então, assim, quando você fala da área da cidade, não é a área da cidade, você está tratando da área do município, né? Que é de 87.037 quilômetros quadrados. E a população não é a população da cidade.
você está se referindo à população do município, que é de 6.029 habitantes, de acordo com o censo, o último censo, né? Então, só para você dar uma olhada com mais cuidado nesses dados, né, da população e da área, que você está se referindo ao município e não à cidade de Monroe. Eu tentei até buscar aí esse dado, mas me parece que a única fonte que eu achei apresenta que a área da cidade vai em torno aí de 3,5 quilômetros quadrados e tem aí uma população que é 70% da população do município, que daria em torno aí de 4.000 habitantes. Mas aí é com você para poder você fechar exatamente essa equação, porque a escala que você fala é a escala do município, o dado é do município e não da cidade, né? Então, era isso que eu gostaria de acrescentar. Parabenizar pelo seu trabalho, muito feliz, muito contente pela sua evolução e pela sua dedicação, né, a essa população, a esses produtores aí de lavanda. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, a professora Kelly também, e ao professor Cláudio pela orientação. Era isso. Obrigado. Muito obrigada, professora Alcides. Mesmo que, pelo menos, eu não identifiquei alguma palavra específica, alguma pergunta específica, quer responder alguma coisa em relação às observações? Especialmente da questão do ciclo de vida, do círculo virtuoso. Então, professor, quanto é que a Mulreuter o Reuter é alemão, acredito que seja por isso, né? Então, a pronúncia é Reuter mesmo, viu? Como tem o sobrenome do Alexandre aí que eu nem ouso tentar falar. Quanto ao Círculo Virtuoso, com certeza, eu já anotei o nome dos autores, todas as suas observações aqui, nós vamos melhorar, então, trazer esses autores, especialmente do Círculo Virtuoso, aqui do desenvolvimento territorial também, vamos ampliar, agradeço ao senhor pelas suas sugestões. Quanto ao objeto de G, nós conversamos muito sobre isso, né? Então, em princípio, o objeto de G é a própria lavanda, é a lavanda, a planta lavanda de Monreuter. Eu acho que de considerações que o senhor havia falado, seria isso. Quanto a aumentar o título, depois a gente vê, né, professora Kelly? Muito obrigado, Olga. Eu que agradeço, professor. Bom, eu agradeço a todos. Se vocês não se importam, eu fiz um link específico só para a gente poder fazer uma conversa rápida sobre a aprovação. Deixa eu encaminhar aqui. Só um momentinho. E daí eu coloco aqui no chat. Os demais podem ficar aqui nessa sala e nós vamos da banca para essa sala específica aqui. Espera aí, tem alguma coisa errada. Pronto. E daí peço, claro, para os membros da banca só desligarem ou saírem da sala para não dar nenhum tipo de interferência. Ok. Oi, Tiana. Oi, Olga. Parabéns. Ei, pensei muito em ti, tu tinha muita razão falando da metodologia, né? Eles vão falar muito da metodologia. Uhum. Ai, foi maravilhoso, lindo teu trabalho, parabéns. Ai, obrigada, obrigada. Muito feliz por ti, muito feliz, linda, estava ótima. Obrigada, muito obrigada. Oi, Olga, tudo bom? Oi, Andréia, amada, tudo bom? tudo e Parabéns, tu? linda. Tudo Eu não tô te bem. vendo.
Tá. Não tá me vendo? É que tem Não. muita claridade aqui. Assim. Tudo bom? Tudo. O Alexandre não tá aí contigo? Sim, ele foi tomar uma água, mas já vem. Ai, Parabéns, meu Deus. viu? Tá muito Ai, bom. obrigada. Tá Obrigada. lindo tu ter te emocionado. Foi um trabalho bem intenso, né? A gente tá aí para sempre te ajudar, sempre ver o melhor de tudo, né? E sempre estamos aí. Estamos junto nessa. Parabéns, viu? Ai, muito obrigada. Foi Bonito. muito bom ver vocês. Fiquei bem feliz quando eu vi ali teu pedido para entrar. Que coisa boa ter Sim. vocês aqui. É que nós estava aqui já, daí às vezes a internet, né, vacila bastante daí, mas tudo certo. Que Coisa bom, boa. muito legal. Acho só o professor Sérgio. Bom, pelo menos algo você pode ver que foi rápido, né? Então, isso é um bom sinal. Só vou aguardar o professor Sérgio entrar, e daí a gente pode fazer a divulgação da banca. Bem, enfim, eu acho que eu vou fazer, não sei, talvez tenha acontecido alguma coisa ali, que eu escrevi no WhatsApp dele. Não tem pressa, tá? Tudo bem tranquilo aqui. Não, o pessoal aqui tem pressa, assim, as pessoas, né, tem coisas para fazer e você deve estar ansiosa, imagino. Bom, agora sim. Bom, então, Olga, depois da deliberação que nós fizemos, né, e todos ouviram, né, a arguição dos professores da banca, então, a banca considerou, Olga, você aprovada. E o professor Sérgio pediu para incluir na ata, né, e todos concordaram, porque eu acho que isso é uma coisa importante de falar, professor Sérgio, porque o seu nome é alguém que todos nós aqui respeitamos, né,
para que seja recomendada para publicação. É que eu sei o peso que isso tem para a Olga, tá, professor? É só por isso. Parabéns, Olga. Agora você pode chorar tudo que você quiser. Parabéns, Olga. A gente pode só Muito, tirar... muito obrigada, muito obrigada. Vamos só tirar uma foto aqui. Todo mundo. 1, 2, 3. Que daí assim a gente tem uma foto de toda a banca. Isso. Eu agradeço muito, realmente, professores, a colaboração de vocês, a leitura atenta, todas as considerações, sugestões, e elas serão acatadas, né? Vamos implementar isso logo no período que ela tem para fazer a versão final. Mais uma vez, muito obrigada pelo tempo de vocês, que a gente sabe que não é só o tempo de estar aqui, mas o tempo da leitura anterior. Nós agradecemos realmente por toda a disponibilidade. E, Olga, obrigada por você ser você. A gente aprendeu muito contigo, de verdade. Ai, Cláudia, eu não te dei a palavra. Cláudio, por favor. Não tem problema. Né? Hoje o mais importante é a Olga. Parabéns, Olga. Eu quero agradecer, né, as palavras aí da professora Suelen, né, do professor Alcides, né, do meu sempre professor Sérgio. E Olga, a gente vai ter todo o cuidado, né, com essas observações que foram dadas, porque a gente... Acabei de publicar aqui no Instagram, né, trabalho depois de 6 anos trabalhando com o Morro Reuter e com a Lavanda, o trabalho da Olga é a nossa primeira dissertação, né? Então, assim, nasceu depois de 6 anos, era quase um filhote de jumento já, nasceu o primeiro filho, aí a gente tem mais um, né, que está a caminho aí, que é o trabalho de Tiago, e eu acredito que nas próximas turmas a gente vai poder, inclusive, né, eu comentava com a professora Kelly, da necessidade da gente fazer esses aprofundamentos, né, que o professor Sérgio bem comentou aí, da sociologia econômica, né, da abordagem dos custos de transação, né, dessas abordagens que colocam no centro as questões de coordenação, colaboração, cooperação, né, então... Vamos ter, eu acredito que a gente vai ter ainda trabalho em Morro Reuter para os próximos períodos. Agradecer, né, o Alexandre, a Andréia, né, pela abertura que eles têm feito, né, junto à associação, a todos os associados, né, que receberam a Olga de braços abertos, né, e está aí um excelente trabalho. A gente vai publicar, né, os produtos tecnológicos. Inclusive, eu acredito que tão logo estejam todos bonitinhos, eles vão para a nossa vitrine tecnológica aqui do Instituto Federal, e aí vai ficar disponível para toda a sociedade poder acessar, né, o trabalho da Olga. Então, Olga, parabéns, hoje é dia de comemorar, né? Amanhã a gente faz todas as correções, mas hoje é dia de comemorar, né? E, como eu sempre digo, hoje foi a tua última aula do Profinit, né? E olha que baita aula que tu teve hoje aqui, né? Então, parabéns pelo teu esforço, pelo teu trabalho, né? Trabalhaste duro para chegar aqui e chegaste com sucesso. Parabéns, tá bom? E agradecer a Kelly aí, porque trabalhar na coorientação da Kelly é sempre um aprendizado a todo dia, né? Então, a gente fica muito feliz de poder aprender muito com a Kelly nos momentos de orientação. Obrigado, pessoal. Obrigada, acho que é isso, né? Vou registrar, só que o Cláudio tinha registrado, Alexandre, em nome de você, né, toda a associação, sem a abertura que vocês deram para a gente, realmente esse trabalho não seria possível. Então, muito obrigada e obrigada pela presença hoje aqui, porque acho que isso mostra o quanto o engajamento da Olga com a associação, e vamos continuar, com certeza. Então, gente, muito obrigada, e um bom almoço e uma boa tarde para todos. Tem? Tchau, um abraço. Tchau.